Muito antes das grandes coroas da Europa surgirem, quando a Bretanha ainda era um território instável e fragmentado, uma lenda começou a ganhar forma entre falésias, florestas densas e a névoa constante que cobria a ilha. Falava-se de um líder, um guerreiro, um rei. Seu nome ecoaria por séculos, Arthur. Mas ninguém sabia ao certo dizer onde terminava a história e onde começava o mito. Alguns afirmavam que Arthur era descendente de reis romanos. Outros o viam como um guerreiro celta que uniu tribos rivais contra invasores saxões. E havia ainda quem acreditasse que ele jamais existiu, uma invenção perfeita para inspirar um povo que vivia em tempos sombrios. O fato é que o suposto nascimento de Arthur coincide com um dos momentos mais turbulentos da ilha. O colapso definitivo da presença romana e a chegada de povos germânicos que avançavam com ferocidade. Desse cenário de caos, cresceu a necessidade de um herói. E onde a necessidade surge, as lendas florescem. Era o início de uma história que atravessaria 1000 anos. E, assim, enquanto os bardos transmitiam seus primeiros versos sobre o jovem guerreiro, o mundo que moldaria Arthur estava prestes a mudar novamente. Quando o Império Romano finalmente abandonou a Bretanha no início do século V, deixou para trás um território frágil, vulnerável e dividido. As estradas ainda marcavam o solo, as muralhas ainda se erguiam, mas a proteção que mantinha tudo unido havia desaparecido. Cidades antes prósperas foram esvaziadas. Vilarejos romanos foram tomados pela mata. E povos rivais, pictos, escotos, saxões, anglos e jutos, avançaram sobre a ilha como ondas sucessivas. A população local, formada por celtas romanizados, tentava resistir. Mas a ausência de um comando unificado tornava tudo mais difícil. Era o cenário perfeito para o surgimento de um líder extraordinário. Crônicas medievais posteriores descrevem esse período como um tempo de heróis e guerreiros montados, de batalhas improvisadas, de alianças frágeis e traições constantes. A Bretanha precisava de alguém capaz de unir tribos dispersas e expulsar invasores que se multiplicavam. E é justamente nesse vazio histórico, entre o fim da ordem romana e o caos da invasão saxã, que a figura de Arthur começa a tomar forma. Não como um rei coroado, mas como um comandante militar, um dux bellorum, um líder que lutava para salvar o que restava da antiga terra britânica. E enquanto os ataques dos saxões se intensificavam, surgia um nome entre os guerreiros locais. Um nome que logo ecoaria acima dos outros. As primeiras menções históricas a um possível Arthur não vêm dos romances medievais, mas de textos muito mais antigos, crônicas britânicas escritas séculos após os eventos, porém baseadas em tradições orais ainda mais antigas. Em uma dessas crônicas, destaca-se a referência a um líder militar, não um rei coroado, chamado Artorius ou Arthur, que teria comandado as forças britânicas em batalhas decisivas contra os invasores saxões. Esses textos descrevem um guerreiro de habilidade incomum, capaz de unir clãs rivais, fortalecer defesas e derrotar exércitos maiores. Ele não governava por direito hereditário, mas por mérito, alguém que surgia nos momentos críticos e inspirava confiança até nos mais temerosos. A figura que aparece é bem diferente do Arthur romântico dos romances posteriores. Nada de armaduras brilhantes, mesas redondas ou castelos imponentes. Estamos falando de um comandante endurecido pela guerra, montado em um pequeno cavalo celta, defendendo vilarejos cercados, lutando com escudo e lança em campos lamacentos da Bretanha pós-romana. Para muitos historiadores, esse Arthur militar poderia ser o núcleo real por trás da lenda. Um homem cuja liderança, repetida em versos e histórias por gerações, foi gradualmente transformada em mito. Mas esse processo estava apenas começando. Conforme sua fama crescia na tradição oral, Arthur deixaria de ser apenas um guerreiro, para se tornar o símbolo da última esperança de um povo contra a escuridão que avançava. Entre todas as batalhas atribuídas a Arthur, uma se destaca nas crônicas antigas, a Batalha do Monte Badon. Descrita como um confronto feroz entre britânicos e saxões, Badon é apontada como o momento em que Arthur, ou o comandante que deu origem ao mito, conseguiu deter temporariamente o avanço inimigo. Algumas fontes sugerem que ele lutou contra 12 exércitos, outras que abateu centenas com suas próprias mãos, exageros típicos de narrativas heroicas, mas que revelam algo importante. A vitória foi tão impressionante que marcou profundamente a memória do povo. Badon simbolizou esperança.
Simbolizou sobrevivência. Simbolizou o poder de união em tempos sombrios. Após essa vitória, muitas crônicas afirmam que houve um período de relativa paz na Bretanha. Talvez 1 ou 2 décadas em que os saxões recuaram e os britânicos se reorganizaram. É fácil entender, então, como a figura de Arthur começou a crescer. A cada geração, suas proezas eram contadas com mais brilho. O guerreiro tornou-se líder. O líder tornou-se rei. O rei tornou-se lenda. E enquanto a memória desse comandante militar se transformava, um novo elemento surgiu, vindo das tradições celtas mais antigas. Um elemento que misturaria magia e realeza de forma inseparável. À medida que a figura de Arthur ganhava brilho, algo curioso aconteceu. Um personagem surgiu para ampliar ainda mais o mito. Alguém que não aparece claramente nos primeiros registros históricos, mas invade com força as tradições medievais. Esse personagem é Merlin. Não um simples conselheiro. Não apenas um druida. Mas o elo entre o mundo humano e o sobrenatural. Merlin aparece como um sábio misterioso, dono de poderes que desafiam explicações. Alguns acreditam que ele representa os antigos sacerdotes celtas, guardiões de rituais, astronomia e conhecimento oral. Outros defendem que ele foi inspirado em um verdadeiro profeta galês chamado Myrddin Wyllt, um homem atormentado pela guerra, que teria vivido isolado na floresta após enlouquecer. Seja como for, nas lendas, Merlin desempenha um papel essencial. Faíscas ele prevê o destino da Bretanha. Faíscas ele aconselha Arthur desde a infância. Faíscas ele arquiteta a coroação do futuro rei. É Merlin quem orquestra o surgimento de um líder capaz de unir um povo à beira do colapso. E é também com ele que começa o elemento mágico da narrativa arturiana. E à medida que magia e história se entrelaçam, o jovem Arthur se aproxima do momento que o tornará imortal. O encontro com a espada que mudaria tudo. Nenhuma cena é tão icônica na lenda arturiana quanto a espada fincada na pedra. Contada sobretudo nas versões medievais, a história descreve um momento de crise. Os nobres da Bretanha disputavam o poder, e não havia um líder capaz de unir as facções. Foi então que apareceu, no centro de uma praça, uma bigorna sobre uma pedra, e nela a inscrição: aquele que retirar esta espada será o legítimo rei da Bretanha. Nobres experimentaram. Guerreiros tentaram. Campeões renomados fracassaram um após o outro. Até que um jovem, descrito como simples escudeiro, aproximou-se sem pretensão. Seu nome, Arthur. Com naturalidade, ele puxou a lâmina. Nenhuma resistência. Nenhum esforço. Como se a espada estivesse esperando por ele desde o início. Essa espada, chamada em algumas versões de Calibur, e depois eternizada como Excalibur, tornou-se o símbolo da ascensão de Arthur. Mas é importante notar algo. Essa história não existe nos textos mais antigos. Ela surge séculos depois, quando o mito já estava sendo moldado para inspirar valores de nobreza, honra e destino divino. A magia de Merlin, a juventude de Arthur e o milagre da espada criaram uma imagem perfeita para a Idade Média. O líder escolhido não pela força, mas pelo destino. E agora que a coroa estava sobre sua cabeça, Arthur precisava provar que era mais do que um símbolo. Ele precisava se tornar o rei que guiaria a Bretanha em seus anos mais turbulentos. Com a espada que simbolizava seu direito ao trono, Arthur assumiu um reino fragmentado. Cidades fortificadas disputavam território. Chefes de guerra defendiam suas próprias bandeiras. A ameaça saxônica ainda rondava as fronteiras. Era necessário mais do que bravura. Era preciso construir unidade. E é aqui que surge uma das imagens mais duradouras da lenda, Camelot. Embora Camelot não seja mencionado nas fontes históricas mais antigas, nas narrativas medievais ela aparece como uma cidade idealizada, símbolo de justiça, ordem e grandeza. Um centro político e espiritual onde Arthur reunia líderes, conselheiros e guerreiros para unificar todo o reino. Mas Camelot não era apenas uma cidade. Era o sonho de uma Bretanha forte, pacífica e próspera. Para alcançar isso, Arthur reuniu ao seu redor homens valorosos, vindos de diversas regiões. Eram guerreiros, estrategistas e nobres que compartilhavam de seu propósito. E para que nenhum deles se sobrepusesse ao outro, o Arthur e Merlin criaram um símbolo de igualdade sem precedentes. A távola redonda. Sem cabeceira.
sem hierarquia visual. Um lembrete permanente de que todos estavam ali para servir ao reino, e não ao próprio ego. E assim, com Camelot como coração e a Távola Redonda como alma, começou a Era Dourada de Arthur. Uma era que, no entanto, estava prestes a enfrentar desafios ainda maiores, vindos tanto de fora quanto de dentro. A Távola Redonda não era apenas um móvel majestoso, era um pacto. Ali se reuniam os cavaleiros mais leais e famosos da Bretanha, cada um trazendo suas próprias habilidades, virtudes e fraquezas. Entre eles estavam Lancelot, o mais habilidoso dos guerreiros; Gawain, símbolo de honra e bravura; Percival, puro de coração; Kai, o irmão adotivo de Arthur; Galahad, o cavaleiro perfeito nas versões posteriores. Esses homens se tornaram mais do que soldados, tornaram-se lendas dentro da lenda. A missão deles era clara: defender a Bretanha, perseguir a justiça e manter vivo o ideal de Camelot. Mas esse ideal era pesado. Pesado demais. Cada vitória trazia novas expectativas. Cada ato de bravura exigia outro ainda maior. Cada cavaleiro era visto não apenas como um guerreiro, mas como um modelo de perfeição. E quanto maior o ideal, mais profunda a sombra de seus erros. Enquanto Arthur buscava manter a união do reino, tensões cresciam silenciosamente entre os cavaleiros. Amizades se tornavam rivalidades. Lealdades começavam a se dividir. O próprio Lancelot, tão querido por Arthur, carregava em seu coração um segredo que ameaçaria toda Camelot. E enquanto a ordem se fragilizava internamente, uma nova ameaça surgia além das muralhas, uma que levaria o rei a enfrentar seu próprio sangue. Entre todas as ameaças que Arthur enfrentou, nenhuma foi tão devastadora quanto aquela que veio de dentro. Surge então a figura sombria de Mordred, apresentado em algumas versões como seu sobrinho, em outras como seu próprio filho ilegítimo. Independente da origem, uma coisa é constante nas lendas: Mordred representa a ruptura final do sonho arturiano. Ambicioso, carismático e habilidoso, Mordred cresceu nas sombras de Camelot, observando cada fraqueza, cada falha, cada rachadura na estrutura do reino. Ele sabia que, por trás do brilho dos cavaleiros, havia rivalidades; por trás da glória das batalhas, havia cansaço; por trás do ideal da Távola Redonda, havia homens imperfeitos. E foi justamente quando Arthur estava ausente, lidando com conflitos externos, que Mordred deu seu golpe. Espadas Cruzada usurpou o trono de Camelot. Espadas Cruzadas tomou o poder pelas armas. Espadas Cruzada e proclamou-se governante legítimo da Bretanha. Quando Arthur soube da traição, precisou tomar a decisão mais dolorosa de sua vida: abandonar seu exército, abandonar suas alianças e voltar às pressas para enfrentar o inimigo que carregava seu próprio sangue. O confronto final parecia inevitável. Mas antes de chegar aos campos de Cama, onde destino e tragédia se encontrariam, Arthur teve um último vislumbre do colapso do mundo que havia construído. Um mundo que, apesar da queda, jamais seria esquecido. O céu estava encoberto quando Arthur e suas forças chegaram aos campos de Cama. Ali, diante de si, ele encontrou não apenas seu inimigo, mas o reflexo distorcido de tudo o que Camelot havia se tornado. A batalha foi brutal. Homens que antes lutavam lado a lado agora se enfrentavam com desespero. A terra, que antes sustentou o ideal da Távola Redonda, manchava-se de sangue. O sangue de guerreiros que acreditaram num sonho maior que eles mesmos. No centro do caos, Arthur finalmente encontrou Mordred. O golpe do destino se cumpriu. Espadas Cruzada, Arthur feriu mortalmente o traidor. Espadas Cruzadas, Mordred, em seu último ato, atravessou o rei com sua própria lâmina. Ambos caíram. Ambos selaram o fim de uma era. Ferido, Arthur foi levado pelos seus poucos cavaleiros sobreviventes até a beira de um lago envolto em névoa. Ali, ele entregou sua espada, Excalibur, a uma figura mística que emergiu das águas, a Dama do Lago. Com isso, o rei não apenas entregava sua arma, ele entregava seu legado. Então, envolto em silêncio e mistério, Arthur foi colocado em uma barca dourada que partiu lentamente pela neblina. As lendas dizem que ela o levou para Avalon, um reino sagrado além do alcance dos mortais. E enquanto o barco desaparecia na bruma, seus cavaleiros fizeram um juramento. Arthur não morreu.
Ele dorme. E um dia voltará quando a Bretanha precisar dele novamente. Assim termina a história do rei. E começa a eternidade da lenda.